Olha só, gente, muito obrigado por você acordar cedo, como você tem feito aí todos os domingos, para acompanhar aqui o nosso Domingão do Carlão. E você já viu que o programa de hoje é especialíssimo. Aqui do meu lado, o Tirso de Sales Meireles, que acaba de assumir a presidência da FAESP, a Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, está aqui com a gente. Antes de pedir aqui o bom dia do Tirso, eu quero agradecer rapidamente a Employer, que é a nossa patrocinadora, está conosco aí na terceira temporada aqui do Domingão do Carlão, e também agradecer o pessoal da plataforma Agro Revenda, a Agro Revenda, que é a plataforma de conteúdo da distribuição do agronegócio brasileiro. Ô Tirso, eu fico envaidecido com o fato de você me receber aqui na sede da Fiesp para a sua primeira entrevista como presidente da entidade. Obrigado, viu? Ô, Carlão, eu que fico honrado de estar no Domingão do Carlão. E, sem dúvida nenhuma, você é uma referência para todos nós agropecuaristas. Você leva a informação correta, você leva as informações que o agropecuarista tanto necessita. Para nós é uma honra muito grande, estamos aqui na Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, onde nós tivemos aí um suporte muito grande do nosso ex-presidente, Dr. Fábio Meireles, que é sempre o nosso presidente. Inclusive, fizemos um Conselho Superior do Agronegócio aqui, onde ele presidirá, onde ele passará as diretrizes junto com grandes cabeças capacitadas do agronegócio para que nós possamos fazer o melhor possível. Então, nós temos aí uma grande oportunidade para o fortalecimento do pequeno e do médio produtor, que necessitam efetivamente dos procedimentos tão importantes agora com essa transformação digital tão importante para o nosso agronegócio. Por esse motivo, Carlão, que nós estamos lançando esse ano dois grandes centros. O Centro de Excelência da Cana-de-Açúcar, que vai começar a ser construído em Ribeirão Preto, a partir agora de fevereiro ou março. Será um centro de praticamente 5.000 metros quadrados, para que nós possamos trabalhar toda a tecnologia da cana-de-açúcar e do nitrogênio. E vamos também fazer um centro de excelência de Big Data, bioinsumos e inteligência artificial em São Roque, onde vamos construir uma escola de 7.500 metros quadrados, voltado para todo esse público importante, que é levar essas tecnologias desenvolvidas ali para o pequeno e o médio homem do campo e o seu trabalhador. Bom, gente, você já deu para ver, deu para perceber que o homem não dá cuidado nenhum, né, gente? Já deu aí 2 speeches curtinhos aí para vocês. Antes da gente entrar mais nessa seara, e olhar mais assim no para-brisa, olhar para o futuro, eu queria olhar um pouquinho no retrovisor. Aqui no nosso programa, no Domingão, eu sempre falo que ninguém nasce presidente. Todo mundo tem uma história para contar. Eu acho que muita gente já conhece um pedaço aí da sua história, mas eu queria... Sempre a gente tem gente que vai te ouvir pela primeira vez. Então, eu queria, antes da gente seguir adiante, eu queria saber onde é que o Tirso nasceu, conta um pouquinho desse berço, como é que é o Dr. Fábio, como é que era ele, sua mãe, como é que foi essa educação que você recebeu? É magnífico, boa pergunta. Eu nasci em São Paulo, né? E depois fui para Franca. Vivi em Franca, vivi praticamente na nossa propriedade rural, vivi na roça. O doutor Fábio saiu muito cedo para que pudesse levar já os conhecimentos que ele tinha do setor agropecuário e foi presidente do Banco Nacional de Crédito Cooperativo no Rio de Janeiro. Nesse período, a senhora, minha mãe, que era professora, começou a desenvolver toda a cultura dela da agropecuária que o vovô o ensinou. O nosso vovô ensinou à mamãe todo esse processo da cultura agropecuária. E, nesse aspecto, eu comecei a aprender as atividades agrícolas com a minha mãe. Então, eu tenho um carinho especial pelas mulheres, porque minha mãe que me introduziu no processo da agricultura, né? E, enquanto isso, o doutor Fábio estava respondendo pelo Banco de Cooperativismo e que tinha um desafio muito grande, que era o abastecimento, naquela época,
da capital do Rio de Janeiro como a capital de São Paulo. E ali eu comecei a viver em Franca, realmente conhecer todas as atividades rurais, e depois dos meus 17 anos eu acabei vindo para São Paulo para acompanhar o Dr. Fábio. Mas, na realidade, eu vim para estudar e depois, passou um tempo, eu virei, poxa, que coisa incrível. Meu pai já me deu o meu nome, me deu educação, eu preciso me virar. Aí eu passei a minha faculdade de economia para a noite e comecei a trabalhar, a fazer estágios em várias empresas. E quando tinha um espaçozinho, eu vinha para cá. E vim aqui conhecer os amigos do Dr. Fábio, que eram os nossos presidentes de sindicatos. Então, meus amigos foram os presidentes de sindicatos, meus amigos foram os amigos do meu pai. Então, isso me trouxe realmente uma vivência muito grande com essas pessoas que tinham já uma cultura mais avançada que a gente, principalmente pela idade e pelos estudos dele, pelos conhecimentos deles, né? Então, eu vinha para cá e eu lembro uma ocasião, o doutor Fábio um dia virou e falou assim, já que você está aqui, você está querendo, eu vou te mandar fazer uma representação. Eu, 17 anos para 18, falei, o que eu vou fazer? Não, é o seguinte, pode ficar tranquilo, eu não posso ir num velório, você vai me representar no velório. Eu olhei e falei assim, poxa, num velório, eu não conheço ninguém, o que eu vou falar? Você vê, foi assim que eu comecei a aprender efetivamente como você se comporta em todos os ambientes, né? Entendi. E lá fui eu, e foi realmente um resultado bem diferente, mas você reconhece a importância de todos e respeitar todos os espaços, principalmente quando você representa alguém. Então, essa foi a minha estrutura. Depois eu voltei para o interior, comecei a trabalhar nas nossas atividades, que era cana e pecuária de corte. Acabei casando, fui para Sertãozinho, morei em Sertãozinho, em Ribeirão Preto. Né? Meus filhos nasceram ali, tenho hoje 2 filhos, uma médica de 35 anos e o Eduardo de 29 anos, que é economista também, tem feito um trabalho muito grande em finanças. Os dois, o Dudu mora em Ribeirão Preto, a Ana mora aqui em São Paulo com as suas atividades. Então, passei esse período em Ribeirão Preto e Sertãozinho, onde tive um segundo pai, que eu falo brincando, mas com muito sentimento verdadeiro, que é o Toninho Toniello, que ficamos praticamente 21 anos juntos, né? Fui ali uma pessoa importante para ele e ele para mim, né? Como a dona Nelly. E depois tiveram os períodos eleitoral da cidade de Sertãozinho e nós ajudamos lá a contribuir com a eleição da dona Nelly. Ela foi prefeita de Sertãozinho, aí nós resgatamos lá, junto com a prefeita, a FenaSucro, que é a maior feira sucroalcooleira do mundo hoje, né? Conseguimos resgatá-la, fizemos todo um processo agroindustrial fortalecendo a cidade de Sertãozinho e fiquei lá por um bom tempo, 21 anos praticamente, e depois eu acabei vindo para São Paulo para que pudesse assessorar o Dr. Fábio no Sebrae, isso nos anos 2000, né? E acabei ficando aqui por bom tempo, estava retornando para o interior para voltar às nossas atividades novamente. E aí eu tive o prazer do Dr. Alencar Burti, que era o presidente da Associação Comercial do Estado de São Paulo, e ele nos convidou para que assessorasse ele no Sebrae. E aí eu fui assessorar o Dr. Alencar Burti nos 4 anos que ele passou como presidente do Sebrae. Nisso eu tinha já me afastado um pouco da federação, porque eu estava voltando para o interior. E aí, a partir dos 4 anos, o Dr. Paulo Scaff assumiu o Sebrae, e ele pediu para que eu assessorasse ele no Sebrae mais 4 anos. E aí o Dr. Fábio me chamou novamente para que pudesse acompanhar as atividades agropecuárias aqui da federação. E aí eu dividi entre as 2 atividades. E depois nós tivemos aí o prazer de ser eleito também como presidente do Sebrae. Ficamos lá 4 anos e meio como presidente do Sebrae. E agora nós deixamos lá e hoje é o Dr. Manuel. O Dr. Manuel é o vice-presidente da FEComércio, onde eu colaboro com ele lá também, num processo magnífico que o Sebrae faz, com toda a cadeia produtiva. Nesse interstício aí, também fui presidente do Conselho Nacional de Pecuária de Corte. Né? O Dr. Guedes, um grande amigo que você conhece bastante. Dr. Sebastião, até manda um abraço para ele, né? Dr. Sebastião Guedes. Eu quero mandar um abração
uma pessoa magnífica, um profissional de alto calibre, uma pessoa que ajudou muito a agropecuária desse país. Então, parabéns, Guedes, nós estamos com saudade de você, você é um grande irmão e ele realmente nos ajudou muito nesse momento que o Brasil está atravessando a retirada da febre aftosa, onde ele, com a panafitosa, fez um trabalho muito grande, com o Cidan também, o Ciran ajudou, arrumando, sem dúvida nenhuma, as vacinas, para que a gente pudesse vacinar o Equador, vacinar parte do Uruguai com o Paraguai, onde a panafitosa ajudou, porque como a extensão nossa era muito grande, então você tinha de ajudar os países para eliminar esse vírus, para que nós pudéssemos estar tirando agora, como o Estado de São Paulo esse ano não vacina mais gado com o aspecto da febre aftosa. Então isso mostra para o mundo que a sanidade animal brasileira realmente é vigorosa, é muito importante. Caboclo, deixa eu te falar, é muito legal esse aqui, a gente perde até o fôlego com o currículo do homem aqui, é o seguinte, mas eu queria abordar um aspecto que me chama a atenção sempre, quando você se refere ao seu pai, você nunca fala o pai, você sempre se refere a ele como Dr. Fábio. Então eu queria saber de você, assim, como é que foi essa relação e qual que é, se é que dá para resumir isso, qual que é o principal aprendizado que você teve com ele? Porque eu acho que, assim, é um privilégio muito grande. Eu assim, respeito muito minhas raízes, meu pai, minha mãe. Eu acho que quem valoriza... Assim, eu tenho até minha palestra, a gente acaba falando disso no principal slide. Quer dizer, pai e mãe é uma coisa que a gente tem que valorizar para sempre, né? E eu vejo isso, queria saber de você exatamente como é que é. Você é um privilégio, em primeiro lugar, assim, é uma constatação minha. Você é um grande privilegiado. Acho que pouquíssimas pessoas têm o privilégio que você teve de trabalhar com o pai, de estar ao lado, de aprender com ele. Eu queria que você falasse sobre isso. Carlão, você me pegou na curva. Eu fico até emocionado, porque, na realidade, é respeito, né? Eu tomo bênção do meu pai e da minha mãe até hoje, né? E por quê? Porque o motivo, Carlão, quando você principalmente tem uma atividade próxima a uma autoridade, você tem de respeitá-la mais ainda. Então eu não poderia chamá-lo de pai ou deixar alguém chamá-lo, olha, o teu pai, porque daí perderia aquele respeito de hierarquia. Então, eu sempre chamei ele Dr. Fábio, o presidente. Até mesmo estou em casa, eu chamo ele Dr. Fábio, né? Eu não consigo, e ficou esse aspecto todo, né? E, sem dúvida nenhuma, eu aqui quero fazer um relato, que foi muito bem colocado por você, Carlão. Você vê, eu convivi muito com o Dr. Fábio. E o Dr. Fábio é uma pessoa que tem uma visão humanitária e uma visão para ajudar o próximo e ajudar o setor. Ele doou a vida dele pelo setor agropecuário. Para você ter uma ideia, ele nunca tirou férias, sempre se doou efetivamente. Mas quando eu tive a oportunidade de escrever um livro dele, e quando eu pedi autorização para ele, ele falou, olha, meu filho, a única coisa que eu não quero é biografia. Eu falei, não, pode deixar que eu não farei. E aí eu pedi permissão para os meus irmãos, eles deram permissão, e eu achei que eu conhecia o Dr. Fábio 70%, porque eu convivia praticamente. E quando eu não estava com ele até às 11 horas, 11h30, meia-noite, 3 horas da manhã ele estava ligando para mim. 3 horas, 3h30, era assim, né? E quando eu estudei um pouco de jornalismo, e depois eu fui fazer as pesquisas, depois eu fui fazer as entrevistas, eu falo aqui para você que está nos assistindo. Eu agradeço a Deus, que Deus me deu a oportunidade, Carlão, de conhecer meu pai vivo. Sim. Quando eu finalizei de fazer o livro, de escrever o livro, eu vi que eu conhecia apenas 9%. Então, você que está nos ouvindo, aproveite mais as pessoas que estão ao seu lado, as pessoas que você ama. Aprenda com elas. Às vezes a gente entra no dia a dia tão corrido e a gente não dá aquele valor que precisava do aprendizado daquelas palavras que a pessoa está passando. Então eu aprendi isso. Aproveite o máximo a tua vida com as pessoas que você ama e as atividades que você faz com amor. Pois é, você sabe que eu falo isso na minha palestra e quando eu termino eu falo, gente, eu queria só assumir um compromisso com vocês, que vocês vão sair aqui agora, a primeira coisa que vocês vão fazer
para quem tem o pai, a mãe tem esse privilégio, liga para eles e fala que você ama eles, né? Poxa, é a coisa mais linda que tem. E eu faço isso com meus filhos. Eu ligo para os meus filhos, às vezes eles não atendem, eles mandam mensagem para mim, porque hoje é tudo moderno, né? Aquela coisa toda. Mas, sem dúvida nenhuma, a ligação é fundamental, porque mexe com o amor, mexe com as pessoas, e nós não sabemos qual é o limite que nós vamos realmente ir para um outro momento que Deus nos aguarda. Então, nós temos de fazer o melhor possível no dia de hoje. É isso mesmo, gente. Bom, é o seguinte, eu queria chamar um rápido intervalo comercial e na volta eu quero mostrar para vocês, já estou mostrando aqui a capa do livro do Fábio Meirelles, escrito aqui pelo Tirso Meirelles. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas é rapidinho, é na volta aí dos nossos comerciais. Estamos de volta aqui com o Tirso Meirelles, uma conversa muito bacana. Ô Tirso, a gente terminou a nossa prosa aí no primeiro bloco falando do seu pai, falando de como é bonito esse respeito que você tem por ele, que é uma coisa que eu, por exemplo, estou sempre com meu pai. Infelizmente, minha mãe não está mais aí, mas assim, é uma coisa que precisa aproveitar cada momento desse. Eu queria que você falasse um pouquinho, a gente já deu uma palhinha. Fábio Meirelles, semeador de novos tempos. Me parece uma coisa bastante... dá muito fit para a gente falar aqui, né? Parece que é uma coisa muito justa isso que você está falando. Como é que é isso? Sem dúvida, o semeador de novos tempos, porque o Dr. Fábio sempre pensou muito na comunidade. Vou dar 2 exemplos bem rápido. O Dr. Fábio tem uma amizade com um cacique já há praticamente 40 anos, que ele vem aqui na federação, veio pedir recurso um dia para o Dr. Fábio. E aí ele falou, olha, recurso eu não tenho, mas eu tenho semente, eu tenho fertilizante. E assim ele deu e foi orientando o cacique. E nesse período todo que passou, se tornaram grandes amigos. E aí ele já estava com uma certa idade, o filho ia assumir a posição do pai e o filho casou. E ele veio com a esposa dele e falou, olha, eu quero deixar aqui a esposa e o meu filho aqui, passar um tempo aqui para que eles possam aprender um pouco mais. Doutor Fábio, olha, a cultura indígena é diferente de uma grande cidade. É melhor ele voltar, continuar com os usos e costumes e nós vamos orientando daqui. E acabaram casando e nasceu um filho. E aí ele veio aqui com o cacique e falou, olha, doutor Fábio, eu gostaria de colocar o nome do senhor no meu filho. E ele aceitou. Então, hoje eu tenho um irmão, chama Fábio Salles Meirelles e o nome da tribo, né? Então, é muito bacana a visão dele de mostrar a importância da unidade, de você realmente ter os acordos necessários para que você possa respeitar todo o processo. Então, esse é um ponto interessante que reflete muito sobre o semeador. E o outro, há mais ou menos 50 anos atrás, o doutor Fábio conseguiu, naquela ocasião, 70 ambulâncias, 70 equipes odontológica e médica, e distribuiu isso tudo para os sindicatos rurais daquela ocasião, 50 anos atrás, para que pudesse ajudar a saúde do homem e do trabalhador. Então, o doutor Fábio nunca pensou só no produtor, ele pensou também no seu trabalhador. Né? Então, nós que vivemos na roça, nós tínhamos os trabalhadores que almoçavam com a gente, ficavam no nosso fogão de lenha, né? Eles conviviam com a gente. Né? E isso é um fator importante, eles eram meeiros nossos, eles poderiam produzir na nossa propriedade sem problema nenhum. Depois tiveram esses problemas de tentar dividir os setores de produção, né? E acabaram afastando os processos dos trabalhadores com os produtores. Né? Mas isso demonstra que a união, por exemplo, o primeiro acordo coletivo do país ocorreu aqui, nessa casa aqui,
né? Nós tivemos aqui no Departamento Econômico, o primeiro economista que nós tivemos aqui foi o Delfim Neto, né? Depois o Delfim Neto saiu daqui, teve a sua própria vida, depois daquilo que ele conheceu aqui da agricultura, quando ele foi ministro da Agricultura. Né? Então, são fatores importantes de passagens que nós passamos, informamos nesse livro, colocamos nesse livro. Né? Ele tem hoje mais de 130 títulos de cidadão, né? Um trabalho bonito de reconhecimento das cidades, né? que ele ajudou, contribuiu, sem nunca pensar em retribuição. Você sabe que a gente estava aqui conversando no bastidor e eu falei que lá em Porangaba, onde eu moro, né, o nome do sindicato rural lá, que fica do lado da Praça da Matriz, do lado da igreja, é o sindicato rural, chama Fábio Meirelles lá. E você é bom de memória, hein, rapaz? Porque ele imediatamente já mandou um abraço para o nosso presidente lá, né? É verdade, porque na realidade, cada sindicato existe uma história muito interessante, né? Então, quando você monta um sindicato, você cria uma irmandade muito grande. Então, o doutor Fábio tem uma facilidade muito grande, quando tem assembleia, quando tem as reuniões, nós estamos aqui com 150 pessoas, ele olha, um dia chegou para mim e falou assim, o que aconteceu lá com o nosso amigo de tal cidade? Eu falei, não, ele estava bem. Não estava, liga para ele. Ligava, não, é que eu realmente estou com problema na família, isso. Então, ele tem uma sensibilidade muito grande para que você possa ajudar, contribuir com as pessoas. Nós estamos aqui nessa vida e, principalmente, quando você tem um cargo que você assumiu, você tem de ter a responsabilidade, sem dúvida nenhuma, de exercer efetivamente aquele cargo. Porque as pessoas precisam daquilo que elas necessitam e você precisa estar ajudando elas. Né? Então, se você assumir um cargo, assuma 100% ele. Porque tem pessoas que precisam do teu apoio para que ela possa desenvolver, crescer. Então, esse é um ponto importante que nós vamos ter aí as eleições municipais desse ano. Então, você que está nos ouvindo, nós moramos no município. Comece a viver o seu município, as pessoas boas, coloque gente boa na prefeitura, na vereança, que aí a sociedade muda. Com certeza. Ô, gente, antes de chamar mais um intervalo aqui, eu queria aproveitar, né? Nós temos que mandar um abraço para o presidente do sindicato lá de Porangaba, né? É verdade. O nosso presidente do sindicato de Porangaba, ele é uma pessoa espetacular, porque ele vive o município, como nós estávamos falando. Ele hoje participa da comissão do Carnaval, inclusive está na comissão organizadora. Ele ajuda o Horácio ajuda o pessoal das crianças, ele ajuda o pessoal da PAI. Então, é uma pessoa que vive efetivamente, contribui com o prefeito, sem ser partidário, sem nada, mas o Horácio é um exemplo que a gente tem de mandar um grande abraço a ele e dizer, olha, parabéns pelo belo trabalho que você faz. Pois é, e aí mandando um abraço para o Horácio, a gente também manda um abraço para todos aí os presidentes de sindicatos rurais. E na volta, vamos falar um pouquinho agora, olhando mais para o futuro, vamos falar um pouquinho de quais são os planos aqui do nosso querido Tirso para os próximos anos aqui da FAESP. Agora, nesse momento final, eu queria que você falasse bem rapidamente, assim, resumindo, que legado que o Dr. Fábio deixou aqui, que você encontrou, e a sua responsabilidade é gigantesca. E eu queria que olhando um pouquinho para o futuro, você falou lá no começo da nossa entrevista, criando 2 centros aí de inovação, e eu queria que agora é o momento de você
pega aí a carona. Você está muito bem, porque você pegou uma carona top de linha. Você pegou um trem bom demais. Não, né? é verdade. Você sabe que é uma responsabilidade dupla. Você falou gigantesca e é mesmo. Principalmente por um legado de uma pessoa que construiu tudo isso aí com a sua responsabilidade, com os seus companheiros, com os seus parceiros, que a coisa mais difícil é você criar os parceiros, os seus verdadeiros construtores, porque sozinho você não faz nada, né, Carlão? E o Dr. Fábio teve um apoio de gigantes do setor que ajudaram muito nessa projeção, nesse crescimento. O nosso trabalho é um trabalho municipalista. Hoje nós estamos praticamente em todos os municípios do estado de São Paulo com o Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, onde que vai fortalecer muito esses 2 centros de excelência, tanto da cana quanto do Big Data, inteligência artificial e bioinsumos, onde nós estamos também tentando trazer um novo centro de excelência de irrigação para o estado de São Paulo, para mostrar para a sociedade a importância da irrigação e não pelo aspecto que passam para a sociedade que a agricultura acaba com a água, não é verdade, é pelo contrário, ela preserva a água. Então, são esses centros que vão fazer a inovação tecnológica com a conectividade, que é um assunto que eu já conversei com o governador Tarcísio, e o governador Tarcísio está realmente comprometido em levar a conectividade para todas as propriedades rurais, mas não na sede, mas toda a área daquela propriedade rural, para que nós possamos levar a tecnologia. Hoje nós temos o Jovem Agricultor do Futuro, temos aí praticamente quase 10 mil jovens que a gente ensina no decorrer do ano inteiro para que ele possa ser um administrador de propriedade, ajudando os jovens. Então, nós estamos com uma comissão muito forte de jovens para esse ano e as mulheres que estão fazendo um trabalho muito importante para as mulheres, que elas possam ser independentes financeiras, para que elas possam trabalhar nos embutidos, possam trabalhar em todo um processo da economia criativa para poder receber recursos. Estamos fazendo um trabalho também junto com o governo Tarcísio, que comprometeu em fazer um lançamento ainda esse primeiro semestre, que seria o turismo rural, porque nós temos hoje uma vasta região importante de turismo e nós estamos trabalhando os pequenos. Nós não vamos trabalhar uma propriedade grande, nós vamos trabalhar pequenos, aquele que tem uma pequena pousada, aquele que tem uma piscicultura, aquele que pode ter os cavalos para cavalgada, outros com charrete, outros com artesanato, outro com gastronomia, e aí você pega todas aquelas pequenas propriedades daquela localidade e você fomenta o emprego e renda desse pessoal. Então é fantástico. É bonito demais. É maravilhoso. E isso tudo junto com o cooperativismo, né? Temos feito um trabalho grande aí com o Del Grande, a OCESP, é importante nesse contexto todo. Temos feito um trabalho grande com a CNA, que é um braço nosso em Brasília, com a Frente Parlamentar da Agricultura, com o Instituto Pensar da Agricultura. Então, estamos todos interligados no processo como um todo, para que a gente possa criar a sustentabilidade tão importante, para a gente mostrar para o mundo que a nossa produção é a mais sustentável do mundo e que não existe nenhum fake news do que nós produzimos. E nós temos que dar condições para o pequeno e médio, para que ele possa agregar valor nas pequenas agroindústrias. Esse é um ponto importante que o Jorge Lima, o secretário de Desenvolvimento, tem nos procurado para falar isso, e também tivemos aí a menção do ministro da Indústria e Comércio, Dr. Geraldo Alckmin, que relatou que pretende os 25% hoje da agroindústria ligado da agricultura passar para 50%. Então, estamos fazendo já projetos nesse sentido para que nós possamos, sem dúvida nenhuma, manter o homem no campo, senão ele vai sair, o pequeno e o médio vai ser expulso do campo. E nós não podemos deixar, porque hoje só o estado de São Paulo, Carlão, 78% tem até 65 hectares. Então, nós precisamos ajudar esse pequeno a aglutinar, como, por exemplo, em Caconde. Fizemos o trabalho de semear lá junto com a Embrapa, levamos aquele pequeno produtor de café para a Feira do Empreendedor, ele começou a vender, e aí fizemos junção administrativa com ele. Hoje ele tem 1.740 pequenos cafeicultores. Fez uma cooperativa, a Secretaria de Desenvolvimento, com Jorge Lima, liberou uma indústria de fotovoltaica, né? E também um carro elétrico para fazer todo o serviço de sustentação para aqueles pequenos cafeicultores. Olha que bacana. Cidade pequena, fortalecendo o agro, fortalecendo a riqueza e a vocação das pessoas, que é o que você faz e levando essas mensagens aos nossos ouvintes.
Maravilha, é isso aí, gente. Que domingão top de linha. Eu conversei aqui com o Tirso Meireles, presidente da FAESP, exclusivíssimo, só para você, a primeira entrevista do homem como presidente da FAESP aqui no nosso Domingão do Carlão. Dá tempo de agradecer a Employer, dá tempo de agradecer a plataforma Agro Revenda e mostrar mais uma vez aqui, segura aqui o livro, mostrar aqui a plataforma Agro Revenda. E também quero aproveitar e mandar um abraço para meus amigos da Andávila. Ó, aqui, ó, estou mostrando aqui a capa. Bonita essa capa. É linda essa capa. É isso aí, gente. Um forte abraço para todos vocês. A gente volta por aqui domingo que vem, com certeza. Valeu!